E nesse vídeo eu vou mostrar para você os 7 segredos por trás do maior lançamento de produto digital do Brasil. Não sei se você sabe, mas Pablo Marçal e sua equipe destruíram a internet com o lançamento de 57 milhões de reais. Algo talvez inimaginável, a gente já começa a imaginar futuramente um lançamento de 9 dígitos, ou seja, acima de 100 milhões de reais, algo inconcebível até muito pouco tempo atrás. E eu vou mostrar para você quais foram as estratégias que fizeram ele conseguir esse resultado tão expressivo. Então, se você se interessa por marketing digital, quer saber como lançar um produto, tem que seguir esses caras. Porque a verdade é que em 2 anos praticamente os caras tomaram de assalto a internet, fizeram resultados incríveis aí, inesperados, inexplicáveis na verdade. Então se você quer trabalhar com marketing digital, precisa saber o que está por trás de um lançamento tão grande. E ao final desse vídeo também eu vou contar para você porque é que eu acredito que o Pablo Marçal teve essa explosão tão grande, né? Há menos de 2 anos atrás os caras não existiam na internet e em menos de 2 anos hoje a gente já tem a repercussão, tudo que esses caras conseguiram, além do resultado, claro, do lançamento, mas tudo isso que eles movimentaram a internet. E eu vou dar a opinião por que eu acho que o Pablo Marçal conseguiu tudo isso. E para começar, a primeira estratégia que eles utilizaram, né, com base nessa questão de diferenciação, é o empilhamento de pressão. O que é isso? Bom, basicamente o Pablo Marçal estava na internet o tempo todo. Ah, Matheus, mas tem outras pessoas que também ficam na internet. Sim, só que ele foi empilhando movimentos. Depois eu vou falar sobre movimento, mas o que ele fez? Ele ficou no clube das 4h59, que era as 5 horas da manhã, né? 4h59. Depois ele entrou numa outra maratona que chamava Sai do Caixão. Aí ele criou esse movimento Destravar Digital, Semana das Liberdades, os códigos da internet, enfim. O cara foi ficando ao vivo, fazendo séries completas na internet durante muito tempo sem vender nada. Isso é muito louco, né? O cara tá há tanto tempo entregando conteúdo sem vender nada. Então isso foi criando aquele gatilho da reciprocidade que todo mundo conhece, né? Ou seja, ele tá ajudando as pessoas gratuitamente. Isso vai ficando cada vez mais pressionado, tensionado, e aí automaticamente o dia que o cara abrir alguma coisa, se ele já gerou valor, vai vender muito rápido. Então já anota isso aí, empilhamento de pressão e ajudando as pessoas por muito tempo sem vender nada. A segunda grande estratégia por trás desse lançamento foi a questão de criar um movimento. Repara que eu falei que na estratégia inicial, né, eles foram empilhando pressão e ele foi criando movimentos. O que é um movimento? Inclusive o Marcos Paulo, também idealizador, né, um dos lançadores, ou talvez o principal lançador aí do Pablo Marçal, ficou bem conhecido. Ele participa eu participo de um grupo de mastermind, ele palestrou falando sobre isso e ele falou dessa questão do movimento. Basicamente é o seguinte: quando você insere a pessoa dentro de um movimento, várias objeções que ele poderia ter, se aquilo vai funcionar, se não vai funcionar, elas se dissipam. Por quê? Porque ele está participando de um movimento. Ele até deu o exemplo, por exemplo, do movimento do Luther King, né? Que era um movimento com relação à segregação social. O Luther King colocou 200 mil pessoas lá, na grande maioria brancos, porque ele lançou um movimento que ele acreditava que um branco e um negro poderiam sentar à mesa juntos, enfim. E aquilo sozinho, sem internet, sem nada, colocou 200 mil pessoas para ouvir esse cara. Então, repara que o movimento, Marcos Paulo até disse sobre isso, ele falou: o movimento é maior do que o líder. Chega uma hora que se o líder morre, o movimento pode ganhar até mais força. Então, sempre que ele vai fazer uma estratégia de lançamento, ele falou que ele encaixa um movimento voltado a alguma liberdade. No caso do lançamento desse produto dele, né, do 12K, era um movimento do destravar digital, ou seja, levar as pessoas para o digital, e aí tem uma proposta de internet também, né, da pessoa poder trabalhar na internet e ter liberdade. A terceira estratégia que chamou muito a atenção é em relação ao branding, a marca. Ele trabalha muito uma questão que eu acho muito interessante. Isso é uma característica do Pablo Marçal. Talvez com outros especialistas ou outras pessoas não consigam replicar, mas é algo que você tem que estar ciente, que é a autoralidade. O Pablo Marçal fala muito sobre autoralidade, e autoralidade nada mais é do que dar nome às coisas. E também tem uma questão de posicionamento.
Posicionamento, ele até fala, né, que a internet não é lugar para pessoa morna. Ou você é quente ou você é frio, mas você tem que estar posicionado. Aquela pessoa que está no meio do caminho, ela não conecta com ninguém. Ela fica no meio termo. A pessoa que está muito posicionada, ela vai desconectar de algumas pessoas, mas ainda assim é algo que vai diferenciar ela e vai ter muita gente que vai conectar com aquela mensagem. E essa outra questão, claro, é do branding, né, de autoralidade que eu comentei. Ou seja, ele sempre tenta dar um nome próprio para as coisas. E o Pablo Marçal é muito bom de copy, né, um bom copywriter, né, que é o cara que cria essas palavras persuasivas. Então ele dá nome para tudo, ele tem as palavras, ele tem ideias disruptivas e isso a pessoa não está esperando. A gente já está muito cansado dessas, do mainstream, né, que é aquelas notícias iguais. Então você vai lá, a pessoa falando que para você emagrecer, você tem que fazer atividade física e, sei lá, diminuir o carboidrato, comer menos pizza. Pô, tá brincando. Todo mundo sabe disso. Então ele vem com algumas coisas que são disruptivas, alguns assuntos que ele aborda que ninguém fala. Ele traz muito o viés da Bíblia, né, de Deus, coisa que não tinha tanto na internet. Uma maneira de se posicionar muito quente, né, muito incisiva. Então o branding pessoal do Pablo Marçal é algo que chama muito a atenção e é algo que eles trabalham, né, dentro da empresa deles de lançamento. Eles lançam outras pessoas, eles lançam o Thiago Nigro, tem um outro rapaz de finanças que eu acho que é Suriel, que também lança. Então eles trabalham muito essa questão da autoralidade e branding, que era algo que não era muito falado em relação ao lançamento. A gente sempre ouviu falar de lançamento com as estratégias, os gatilhos, mas ninguém falava da marca pessoal. Isso é algo muito forte e é bom você tomar nota aí, criar uma marca pessoal forte. Quarta estratégia é sobre o engajamento e aqui os caras vão falar real, os caras brincaram com o algoritmo. O Pablo Marçal é muito bom, essa questão do branding dele, né, da autoralidade também, ele conecta muito. E no final eu vou explicar para você por que eu acredito que ele teve esse resultado tão grande, né? E porque ele cresceu de forma exponencial em tão pouco tempo. Mas a verdade é que ele é muito bom de criar engajamento. Então, basicamente, o cara postava, ele estava no YouTube fazendo uma live, e aí ele falava, eu vou colocar o link, ou vocês vão lá no meu Instagram e coloca no último post o comentário do que você aprendeu nessa live, ou coloca lá, sou... destravar digital, ele fazia alguma coisa, ou seja, ele trazia o cara do YouTube e a galera muito engajada e ia por exemplo, o Instagram ou vice-versa. Então você tem, por exemplo, posts do cara no Instagram com 30 mil comentários, até mais, enfim, é algo absurdo. E o que o algoritmo quer? O algoritmo quer interação. E aí pega um post que tem 12 mil, 30 mil, 40 mil comentários, o Instagram vai entregar esse conteúdo para mais gente e todo mundo vai ficar curioso para saber o que está rolando. Então, essa parada do engajamento que ele conseguiu e ele fazer isso levando de uma plataforma para outra, foi algo que, sem brincadeira, os caras brincaram com o algoritmo e fizeram o que queriam aí em relação à entregabilidade dos conteúdos deles. A quinta estratégia, algo que também chamou muita atenção, que eu nunca tinha ouvido falar disso, mas os caras realmente inovaram, foi a estratégia de engajamento através de líderes. Eu vou tentar explicar isso, não é algo que eu entendi de primeira, mas eu vou tentar explicar de uma maneira simples para você. Mas eles criaram grupos, pelo que eu sei, grupos de WhatsApp, e dentro desses grupos eles estimulavam outras pessoas a criarem outros grupos e serem amplificadores da mensagem. Então vamos dar um exemplo, eles criavam um grupo com 100 pessoas. E aí eles empoderavam essas pessoas para criarem outros grupos no qual eles seriam os líderes e eles iam propagar essa mensagem. Algo muito louco assim, mas que cria a mensagem se propaga mais rápido, porque cada pessoa que eles chamavam de líderes lá fazia depois outros grupos e trazia mais pessoas de fora e isso fez com que eles tivessem essa ascensão também tão rápida, porque amplificou, né? Cada pessoa que eles impactavam, impactava mais 5 através do conteúdo deles. Então isso também foi algo que nunca tinha ouvido falar e foi algo muito louco que deu muito resultado para eles. A sexta estratégia que eu achei muito disruptiva e é algo que os gurus do marketing normalmente são contra e talvez não seja algo tão simples, então se você está começando agora, toma um certo cuidado, que é mega nichar. Qual que é a regra?
subnichar. O que é isso? Deixa eu explicar para você. É trabalhar com um assunto específico que você domina e que você consegue entregar valor sobre aquele conteúdo, e as pessoas, naturalmente, que procuram sobre aquele assunto vão se conectar com você. Então você tem mais chances de crescer, embora em alguns nichos você fique limitado a um percentual de pessoas menor. Basicamente é isso. Você atinge mais rápido as pessoas, porque basicamente talvez só tenha você falando sobre aqueles micro nicho, vamos dizer assim, e isso é o que os marqueteiros mais dizem, né? Você tem que ter um grupo de pessoas que você atinge. E eles usaram uma estratégia diferente de mega nichar, ou seja, falar para grupos de pessoas maiores, grandes audiências. Então, por exemplo, o produto dele, o 12K, são 12 profissões. Tem o web designer, tem o cara do tráfego, tem o cara do social media, enfim, tem várias profissões lá dentro, e eles falaram de certa forma para todos e deixaram aberto para a pessoa poder escolher com o que ela queria trabalhar. Então, olha que louco isso. Enquanto todo mundo está indo num viés de ser bem específico e ser lembrado por uma única coisa, que normalmente é o que funciona melhor, os caras foram para outro patamar, né? Outro foco, né? Não vou dizer que está certo, não acho que é algo muito simples de implementar. Conversava isso com o pessoal do grupo de Mastermind que eu participo, não é algo fácil de implementar, mas foi o que os caras fizeram, falar para uma audiência muito maior, e aí conseguiram, por exemplo, bater mais de 100 mil pessoas ao vivo. Se você está num micro nicho, isso é quase impossível. Os caras conseguiram porque estavam falando para um público bem maior. E antes de falar a 7ª estratégia, eu quero pedir para você dar o curtir aqui se você ainda não deu o curtir. E eu quero também que você comenta antes de ouvir a minha opinião, porque é que o Pablo Marçal explodiu. Vou falar para você depois da 7ª estratégia porque eu acho que ele explodiu, mas eu quero que você faça isso antes. Então você pode parar o vídeo e coloca a sua opinião, que depois eu quero ler também para ver se você está mais ou menos alinhado com o que eu acredito. Enfim, quero saber a sua opinião. Também quero falar para você se inscrever nesse canal. Esse é o primeiro vídeo desse canal e é o canal que vai ser o melhor canal para você seguir. Sabe por quê? Porque eu vou entregar para você o que curso pago não entrega, e eu vou entregar gratuitamente. Confie em mim, eu vou passar todo o conteúdo em relação a marketing que eu apliquei na minha vida. Já tenho muitos lançamentos aí no currículo, tenho um outro canal específico sobre concurso público, cresceu bastante, tenho mais de 100 mil, 130 mil nesse momento inscritos no canal, mas eu vou falar para você estratégias que vão funcionar. Isso aqui era um sonho que eu tinha, poder compartilhar também da maneira que eu aprendi. Então, se você quer aprender o que você aprenderia em cursos pagos, nos bastidores, do que realmente funciona com marketing digital, pode se inscrever, você vai ver que vai valer a pena. A 7ª estratégia, para mim, essa foi a maior sacada. É bizarro o que os caras pensavam, mas eu preciso te explicar, que é a parada do reality show, que talvez você deva ter visto lá, Casa Digital, e eu vou explicar para você por que isso foi tão disruptivo. Seguinte, qual que é a lógica natural de quando você vai fazer um processo de lançamento de algum produto na internet? A lógica é os vídeos começarem com mais visualização e isso ir caindo. Então, no primeiro vídeo do lançamento, né, do CPLs que a gente chama, né, conteúdo de pré-lançamento, você vai ter lá 10 mil visualizações. No segundo vídeo, você vai ter 5 mil visualizações, isso vai caindo até chegar em 1000 visualizações no último vídeo. Essa é a lógica natural. Então é um funil mesmo, começa com muita gente e vai afunilando. Só que quando os caras pegaram o reality show, ou seja, eles pegaram o lançamento que já existe e pegaram o reality show e juntaram. E qual que é a lógica do reality show, a lógica natural? É a audiência ser maior na final, no último dia. Então a audiência vai ser muito maior e isso foi exatamente o que aconteceu no lançamento do Pablo Marçal. No último dia de lançamento foi quando ele bateu o recorde de audiência, tinha mais de 100 mil pessoas ao vivo. Então os caras quebraram a lógica de cair e você falar no último dia para muito menos pessoas. Eles falaram para mais pessoas do que começaram no evento. Por quê? Porque eles ancoraram, geraram antecipação e era a final do reality show, no momento que você ficaria sabendo quem venceu. Olha que louco isso. Os caras enfiaram um reality show e o Marcos Paulo contou, né, pra gente que eles só pensaram nisso porque o custo do lead estava muito caro. Ou seja, para trazer pessoas para esse lançamento estava num preço muito alto, não estava rolando e os caras, a gente precisa fazer alguma coisa.
e eles organizaram em menos de uma semana ou 2 semanas, acho que não chegou a 2 semanas, um reality show, trouxeram a galera e fizeram essa parada tão louca que chegou no final, a audiência estava tão grande que aí naturalmente com uma taxa de conversão baixa já daria muito resultado. E claro, a taxa de conversão nem foi baixa. Talvez por tudo isso que eu falei para você, empilhamento de pressão, autoralidade, o brand, o movimento que eles criaram, tudo isso culminou com uma audiência muito grande e aí 57 milhões e o maior lançamento do Brasil. E agora eu quero contar para você por que eu acho que o Pablo Marçal estourou dessa maneira na internet. Bom, a minha opinião é muito simples. O Pablo Marçal tem na comunicação dele uma questão de empoderamento. Ele é um cara muito posicionado e ele bate muito, né? Tanto que as frases lá eram sai do caixão, enfim. Mas ele tem uma postura de empoderar. Ele chama as pessoas que estão assistindo ele de generais. Você é general, você não nasceu para ser empregado, para sofrer. E isso, as pessoas precisam disso. Todo mundo precisa disso. Na verdade, a gente está cansado, todo mundo está cansado de só apanhar, de não ter resultado. Então, quando vem um líder que fala que você é capaz, que você é general, que você pode dominar, como ele diz, tacar o terror na terra, isso ganha, sem dúvida, as pessoas se conectam. E, na minha opinião, esse é o motivo do Pablo Marçal ter estourado dessa maneira. Mas eu, como eu já disse, quero saber a sua opinião, por que é que você acha que o Pablo Marçal estourou dessa maneira, e você pode sugerir outros lançamentos para que eu faça aqui também essa análise do lançamento aqui no meu canal. E se você não é inscrito, agora é o momento de novo, se inscreve aqui, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai gerar valor para você. Esse só não, todos os conteúdos que eu vou fazer para você. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.